Memória, aliás, que você tem privilegiadíssima. Tenho. Aliás, foi seu aniversário ontem. Foi. Parabéns, Suzaninha, querida. Passei no palco. Depois eu te conto das emoções e da idade. Opa. E Maria Eduarda? Não, Leão. Eu peguei no mapa astral. Ah. É leonino? É. O outro interessado no signo. Porque eu Você gosta de signo? gosto. Então depois eu te conto. Eu leio horóscopo todo dia. Sou igual a dona de casa. Vou lá na internet, dou olhada. A gente vai falar com a neurologista Maria Eduarda Nobre sobre questões da memória. Essa coisa de ficar esquecendo tudo. De vez em quando, memória é um assunto assim, que rende Complexo, muito, né? E complexo. E tem a memória, que é a memória do passado, e tem a memória recente. É de curto prazo ou de longo prazo? Curto prazo e longo prazo. E a gente fica ali no meio, né? Esquece a chave um dia, o nome do outro, da pessoa no dia seguinte. É muito complexo, porque a memória, ela tem várias formas de armazenamento. E hoje, com o estresse da vida que a gente tem, com as informações, com todos esses meios de comunicação, as coisas estão muito complicadas porque as pessoas não estão se organizando para isso. A demanda é muito rápida de informação e se a pessoa não tiver uma organização, realmente ela acaba se esquecendo. Então, assim, no consultório hoje muita gente vai com 30 e poucos anos, 40 anos, achando que está com Alzheimer. Não, eu vim aqui porque eu acho que eu estou com Alzheimer, porque eu estou esquecendo. Então, a gente tem que ver que existem várias causas de problemas de memória. Então, não existe nada, não vou dar nenhuma dica milagrosa, não existe nenhuma dica assim que funcione para todos. Existem dicas que a gente vai falar aqui, alimentação, exercício, mas a primeira coisa é ver o que está acontecendo. Se a pessoa está se esquecendo, a gente tem que ver que grau que isso está acontecendo e o que está podendo ter algum problema no metabolismo, podendo ter alguma carência de vitamina, podendo ter algum problema na tireoide. Então, causas tratáveis de esquecimento são as primeiras a serem pensadas porque podemos resolver o problema. Então, o paciente vai ao médico, a gente examina, colhe uma história. Existe um teste que a gente faz de memória, um teste rápido, tipo que dia é hoje, mês, ano, onde você está. Então, uma perda de memória maior já nos leva a pensar numa doença mais grave, uma doença degenerativa. Aí a gente vai para o Alzheimer, que é o medo de todo mundo, né? Mas a gente tem que pensar que outras causas também podem ocorrer. Então, causas simples. O estresse, por exemplo, pode fazer a memória ser afetada? Muito, muito. O estresse, a depressão. O estresse, aliás, pode fazer um estrago. Tudo, geral. Mas a depressão é a doença do século, né? As pessoas andam muito deprimidas e às vezes não reconhecem essa depressão. Não apresentam tristeza, vontade de chorar. Principalmente o idoso. O idoso, às vezes, ele fica deprimido, mas ele fica quieto. Ele fica um pouco apático, ele não lembra os nomes das pessoas. E muitas vezes é depressão, não é Alzheimer. Então, tem que ser uma avaliação. Aí, você tomando antidepressivo no idoso, ele pode melhorar a memória? Pode, muito. Interessante. E até pessoas mais jovens, né? E se a gente não tiver, quer dizer, isso vale para todos os depressivos? Todos. E se a gente não tiver no problema idoso é pior. de memória, mas não quiser ter, tem alguma coisa preventiva, não? Tem. Primeiro é usar a memória. Né? Então, a gente tem que se habituar a usar a memória, tentar usar o telefone sem usar a agenda, tentar memorizar os números, tentar... Eu sei que isso tudo é difícil, porque na correria do dia a dia a gente não consegue fazer mais nada disso. Isso viciou muita gente, telefone com memória, né? Muito. E agenda informações, no telefone. nomes... Eu sabia todos os telefones de cor, hoje sei 2 ou 3, 4 no máximo. Pois é, os mais antigos. Os que a eu memória uso mais, antiga, ela fica armazenada num outro lugar, depois você pode até assimilar lá. um que você usa mais, e que é recente, mas que você usa muito. Mas você não sabe o telefone, assim, das pessoas, dos lugares que você vai, né? Mas você tem que pegar aquele telefone e ficar decorando aquele telefone, que nem ela faz com texto. Existe a memória que vai ser armazenada através da repetição. Você tem que usar essa repetição para você guardar aquele número. E aí isso ajuda a memória, porque pois você está então fazendo a memória de curto prazo você decora... Ó, anota esse número para mim. Você decora, liga, acabou, esqueceu. Agora, se você ficar repetindo esse número várias vezes, tentar associar esse número com o número de uma amiga sua que é parecido, que mudou a última letra, e repetir isso várias vezes, repetir em voz alta, você vai usar a sua memória
auditiva, porque você está repetindo em voz alta. Você pode escrever em letras grandes e ficar olhando aquele número. Você vai usar a sua memória visual e a repetição. E aí você vai consolidar aquela memória. Então, existe um trajeto que o neurônio faz, né? Eles se comunicam através de sinapses e corrente nervosa. Substâncias químicas são liberadas ali. Mas aquela memória ela pode se fixar, que a gente chama de traço de memória. Há proteínas que vão ser elaboradas que vão fixar aquela informação em algum lugar. Então, o dia que você precisar lembrar, aquela informação já existe ali, consolidada. Então, a memória tem esse processo, ela precisa ser consolidada para que você lembre daquilo outras vezes. Senão, você vai lembrar agora e acabou. Como você precisa exercitar o braço, exercitar a perna, você precisa exercitar a memória. A gente chama de fitness mental, né? Então, a gente tem que fazer o exercício mental e o físico. Então, tem um estudo bem recente mostrando que o exercício físico, ele, além de todos os benefícios que a gente já conhece para coração e para tudo, ele desenvolve a plasticidade cerebral. O que é isso? Antigamente achava-se que o cérebro não se regenerava, ele não crescia, ele não aumentava. Hoje a gente sabe que uma célula ela vai comunicar com outra aqui. Aquela ali não está boa, está lesada, ele pode se comunicar com uma do lado para chegar ali onde a gente quer pegar aquela informação. Isso chama-se neuroplasticidade. E o exercício físico estimula isso. Estimula a produção de beta-endorfina, serotonina, substâncias químicas que vão ajudar. Então, não é besteira, não é assim uma coisa a mais, é fundamental. Então, uma prática de caminhada, 30 minutos, 3 vezes por semana é o suficiente. Não precisa ir para academia, malhar, horrores. Então, a gente vê que os idosos que se exercitam, que mantêm uma vida normal, muitas vezes não têm déficit de memória nenhum. Tem uma memória muito parecida com pessoas e na bem alimentação mais tem, porque essa semana mesmo eu vi uma matéria numa revista, até Cherokee para conversar com você, dizendo que os antioxidantes presentes nas frutas vermelhas, frutas que a gente não tem o hábito, tipo framboesa, cereja, mirtilo, quer dizer, que não fazem parte do nosso dia a dia. Mas, por exemplo, o morango também teria, e o morango está na época, então está um preço bastante acessível. São os flavonoides, né? Ajudariam a proteger a memória. Sim. Isso faz algum sentido para você? Faz. Existe um lixo celular em que substâncias antioxidantes melhoram isso e, teoricamente, elas diminuem aquela morte do neurônio. Elas vão retardar a morte do neurônio, entendeu? Agora, existem vitaminas fundamentais no processo imediato de memória. Isso é a B12. É a vitamina, assim, que eu mais idolatro e que eu me preocupo lá no consultório de olhar em todo mundo. Essas vitaminas podem ser dosadas. Então, nós podemos fazer exame de sangue e dosar essas vitaminas. A B12 é a principal, mas a gente tem a B1, B3, B6 e ácido fólico. São as fundamentais no processo de memória. Então, uma pessoa que não come carne, por exemplo, os vegetarianos, eles têm carência de B12. Então, tem que repor essa B12. Se o vegetariano resolve não comer carne e não comer B12, vai ter problema e pode ter uma demência igual ao Alzheimer. Ficar com demência. Demência é um nome feio, mas é um nome que a gente dá às doenças que afetam a memória. Então, a gente tem antigamente a aterosclerose, né? O que é? É a demência vascular. São várias lesões vasculares espalhadas pelo cérebro que vão dar uma falta de conexão. O Alzheimer é um depósito de uma substância anormal, chamada substância beta-amiloide, na região da memória, que mata aqueles neurônios. Por que isso acontece? Ninguém sabe. Mas existem coisas que previnem. Então, a gente vê que os estudos mostram, né? Escolaridade é um fator de proteção. Então, quanto mais você estuda, mais você está protegido. Não quer dizer que você não vai ter. Obesidade é um fator de risco. Então, quanto mais magro você tiver, menor a sua chance de ter. Colesterol é um fator de risco. Colesterol alto. O que mais? As carências vitamínicas são fatores de risco também. Problemas na tireoide já geram outro tipo de demência. E o que tem vitamina B12? Carne. Carne, ovo, leite, proteína animal. Então, tem gente que não come nada animal. Pessoas que operaram o estômago, tiraram parte do estômago. Essas pessoas absorvem muito mal a B12. Então, tem que tomar B12 pro resto da vida em comprimido. E fora que o comprimido também absorve mal, às vezes tem que ser injetável. Então, tem que dosar.
Se tiver baixa, repõe. Então, às vezes, a pessoa nunca dosou na vida. Então, tem como você fazer um screening de uma pessoa jovem que esteja com alteração de memória, dosar isso tudo. Vamos ver como é que tá. Se tiver tudo normal, a gente parte para o exame de imagem se a gente achar que aquilo ali pode ser uma doença degenerativa. E o que tem ácido fólico? Ácido fólico é amendoim, grão, castanha, nozes. Lentilhas, assim? Lentilha, tem até legal, uma bem, listinha né? aqui. Lentilhas, Chia hein? é bom pra memória, né? Fígado, tem muito Aquela que a ácido gente falou da outra fólico. vez que eu vi aqui, ó. Fígado. Não, a sementinha que você põe na A água. chia? É. Diz que é A eu chia não tá sei. super na moda. É bom pra memória Bombando também. a chia. Só porque tá na moda, querida. É. Vamos na doutora que é mais antiguinha. Vamos no Não, antiguinho. Aí, o que que acontece? A gente tem muita coisa de moda, né? A genobiloba, por exemplo, foi uma moda de... Isso. Todo mundo palhaçada. tomou e não adiantava Não nada. adianta nada. É Vitamina Eu caio isso, em todas. vitamina aquilo, complexo vitamina. Tem gente que está uns 200, né? Traz dos Estados Unidos aquele monte. Na Xixi realidade, fica um você repor uma espetáculo. coisa que você tem bom, não precisa. Você tem que dosar aquilo, que tiver ruim, repõe. Se não tiver ruim, não repõe. Ficar tomando remédio à toa, entendeu? Qual é a especialidade dela? Neurologista. Ah, tá. Neurologista. Eu queria falar mais dos fatores protetores. O sono, que é muito importante, né? Dormir bem. A apneia do sono é um problema sério, porque nas pessoas que estão um pouquinho acima do peso, começam a roncar, começam a ficar com sonolência diurna, tem o sono totalmente interrompido e gera uma perda de capacidade cognitiva durante o dia muito grande. Então, a pessoa fica sonolenta, esquecida, mal-humorada. Então, tem que ver o sono. Está dormindo bem? Não está? Existem investigações para isso. Fazer uma polissonografia, que é um exame que dorme no laboratório, ver se ronca, se não ronca. Insônia. Insônia existem várias causas, mas existe uma coisa chamada higiene do sono. Tem gente que toma café antes de dormir. Não vai dormir bem. Aliás, o café é maravilhoso. O café, o chá e os refrigerantes cola, Tudo que tem cafeína. Mas o café é maravilhoso. O café tem um estudo agora recentíssimo, agora de agosto, que mostrou que ele dá proteção à doença de Alzheimer, que ele melhora a doença cardiovascular. Agora, é muito importante falar que depende da quantidade. É claro, não é um Se a balde, pessoa- né? Tem gente que toma 10 cafés por dia, expressos, curtos. Então, assim, quando eu falo do café, não, você fica defendendo o café. O café é maravilhoso, mas tudo moderadamente, né? Até 3, 4 pode por dia cair no de máximo. boca também, né? Não, aí a pessoa toma, às vezes, refrigerante que tem cafeína, toma mate, toma não sei o quê, tem que reduzir o café. Então, você tem que ter uma Mas conta até de comprimido cafeína. para dor de cabeça tem cafeína. Pois é, se tomar de noite não Você dorme. der mole, você toma muita cafeína. Mas o café, além da Esses cafeína... drinks que se toma em boate, Uhum. os com uísque, Energéticos. aquilo é energético, são milhares de... Aquilo é uma bomba de cafeína. É uma bomba de Mas o cafeína. café não é só cafeína. O café tem substâncias antidepressivas, substâncias que melhoram a cognição, além da cafeína. Então, não é só cafeína, não. Beber um mate não é igual beber um café. Então, tomem Cacau. café. Cacau também. Cacau puro, né? Não puro, mas chocolate, quanto mais cacau, Com 70%. Assim. mais saudável. Em relação a Alzheimer também. Tem menos gosto de chocolate, né? É menos gostoso, porque o gostoso é o açúcar e a gordura do leite, né? O leite, né? O chocolate ao leite. Ao leite. Eu até assisti uma entrevista aqui na época que lançaram o livro do chocolate, lembra? Uma delícia, ela falando sobre todos os Os chocolates. chocolates todos São maravilhosos. O chocolate é maravilhoso, mas também com moderação. Então, se você tem um colesterol muito alto, você também não pode Também não exagerar. pode cair de boca no Mas um chocolate. pedacinho de chocolate todo dia é saudável. Posso fazer uma pergunta? Todas. É, porque pelo primeiro item aqui da sua matéria, você diz que existem diferentes categorias de memória, entre elas a memória ultra rápida, cuja retenção não dura mais do que alguns segundos, e a memória de curto prazo, que dura minutos ou horas. Eu diria que a gente, como ator, nós precisamos das duas. A televisão é a memória ultra rápida. Você tem que estudar hoje, falar amanhã e deletar. Essa é a memória curta. Agora, isso tá. A ultra rápida são segundos. Ultra rápido é aquela que você fala assim, anota aí o número. Anota o Mas telefone não, aí. tudo bem, amor. No É a nome, mesma então, coisa, desculpa, é. eu quero Tá. te falar a diferença entre ator, que faz teatro e faz televisão. Tem, claro. Amor, o teatro, Memória é outra você coisa. tem que estudar e repetir, como se diz em francês, até você memorizar aquela peça. Por isso é que precisa de 1 mês ou 2 meses para demorar. Aí você entra em cena e você fará
durante anos a mesma peça e não esquecerá. Mas a gente começa a entrar na televisão e olha o cérebro da gente como tem que se virar. Desde a época do teatro grego, que eles estudavam a peça e decoravam, e a televisão hoje, que você estuda 40 páginas por dia e deleta, mas na lata de lixo, literalmente. Como é que a gente... Quer dizer, eu tenho essa facilidade. Agora, eu sinto que as pessoas hoje em dia ficam com muito mais facilidade para decorar, rapidamente deletar, do que para você decorar um texto maior, e que a gente no teatro precisa. Como é que o cérebro, de repente, sabe que aquela coisa é da novela, vou jogar fora. E aquele teatro tem... Isso que eu quero te falar. Como é que ele... Quem fala com quem aqui? É isso que eu quero saber. Isso é muito interessante. Não é? Porque uma coisa... Eu estou ensaiando uma peça de teatro e fazendo uma televisão. A novela eu tenho que estudar hoje, e quanto mais rápido, mais perto do trabalho você tem que decorar, mais fácil fica. Não adianta estudar na segunda para gravar na quarta, entendeu? Porque como você sabe, o seu cérebro já sabe que aquilo você vai ter que esquecer, ele reage. Você lê, vai gravar, não sabe nada. Então deixa pro dia em cima. Tipo véspera da prova. Aí você faz e esquece. Isso. E quando eles falam, tem que regravar a matéria não, tem que regravar a cena... Parece que a gente está lendo em grego, que a gente nunca viu aquilo. E no teatro, como é que o cérebro faz essa distinção? Isso é para guardar e isso é para deletar. Então, isso é muito interessante. Na realidade, é o que a gente falou no início da consolidação. A consolidação vem pela repetição. Então, para isso que você ensaia 2 meses. Você repete aquilo várias vezes, você lê aquilo várias vezes, você vocaliza, você... repete alto, e cada um tem a sua técnica, né? Mas no fundo é a repetição. Mas o seu cérebro entende que aquela coisa amplamente repetida é para guardar. É para guardar. E que aquilo que você decorou ali, ele vai descartar. Há uma seleção no cérebro que é difícil explicar, né? Como a gente consegue isso. Mas a consolidação vem da repetição e da associação. Você pode fazer memória de imagem também. Quando você quer decorar uma coisa definitivamente, você tem técnicas de memorizar associando com alguma coisa, associando com alguma imagem, associando com algum perfume, usando vários dos seus sentidos, e você vai ter mais facilidade de decorar aquilo para sempre. E mas ela está manter. generalizando para toda uma população. Você sabe que a memória de um ator é diferente da memória de uma população. Não é necessário você ter a memória de um ator, uma pessoa que não é ator. Isso que eu estou falando para você. Você trabalha muito mais a memória de uma trabalha, pessoa... Então a gente está correndo menos risco de ficar demente? Menos. Você já viu? Bom. Se a gente for... O problema era esse. Muito menos. Esse é o grande medo, né, que a gente tem na vida. Porque todas as pessoas falam assim pra gente, pô, mas vocês falam, digamos, na peça, vocês falam 1h30 sem parar, como é que vocês decoram isso? Eu jamais seria atriz. É o que você ouve mais falar de quem não é ator, assim, eu jamais seria atriz. Mas eu acho que engraçado, eu falo, não, você está fazendo um treinamento para não ter doença. Porque eu falo para ela, se você fosse atriz, você faria, porque você faria o treinamento. Então é isso. Treinadinha mesmo. Não é quem é melhor para decorar e o outro que não é melhor. É trabalho. É trabalho, é treino, Então, é esforço. Isso eu também acho que é muito importante. É esforço. Ninguém... Tem os gênios, né? Tem gente que olha assim e decorou. Esses são os gênios. Mas as pessoas normais têm que se esforçar. As pessoas querem tudo de mão beijada. Então, eu sempre falo isso. Tem que se esforçar. Tem que exercitar. E você exercita o dia inteiro, o tempo todo, né? E está exercitando agora na partilha. Depois eu volto aí. Tá bom. Né? Partilha, Muito quantos anos depois? 12 anos depois, partilha? Eu ainda fiquei um pouquinho nela, porque é interessante, né? É interessante. São coisas que a gente não tem hábito nem de ler e nem de conversar. É verdade. Você conversar com o Por isso neurologista, que é bom vir né? aqui, você precisa vir mais aqui. Lógico. Não, aliás, toda vez que eu venho aqui, gente, eu saio tão cheia de como é que chama? Sempre eu tenho uma referência. Ou vou comprar o empada, que é aquela mulher que veio aqui falar da empada, ou vou fazer análise com aquele analista que veio aqui. Também aprendo muito. Também. Aprendo muito, é muito interessante. Que bom, a ideia é essa, a ideia é essa. Suzaninha de volta na partilha de Miguel. Olha, com Arlete, 22 anos. Engraçado que ontem eu fiz aniversário. Pois é. E não adianta falar que eu não queria fazer aniversário, porque eu não queria que ficasse estampada a minha idade, porque a idade redonda é definitivo, né? Parece assim que você passa de um estágio para outro, e nunca para o céu. Nós estamos na Terra, o estágio da Terra é
né? Aí, assim, sempre quando é redondo me dá trauma. Eu não sei se é porque eu me lembro da minha juventude de um filme francês, 30 anos essa noite, que era Michelle... eu sei que era o seguinte, quando vieram as balzaquianas, quando se fez o estudo as balzaquianas já era o começo da derrocada. Você fazia 30 anos... O dia que eu fiz 30 anos, eu fiquei tão nervosa que eu me lembro que eu fui para uma boate, que eu não era de frequentar boate, mas eu me separei, fui para uma boate, comecei a beber e a fumar. Porque eu achei que 30 anos era uma coisa que... né? Não era. Eu digo assim, gente, então isso daí eu entraria em depressão com 30 anos. Eu entrei em depressão. Porque como eu sou de uma geração, eu nasci em 42, eu tenho 70 anos hoje. Então, para mim, 30 anos era muito longe. E quando eu fazia, eu achei que a mulher já estava fora de cartaz. Aí foi vindo. Quando eu vi o número 70, eu não me lembro jamais de imaginar na minha vida o que era eu fazer essa idade. Porque eu sempre achei que eu ia ficar com os 35. Eu acho até que eu mantive uns 35 interior e uns 50 exterior. Quer dizer, os 70 mesmo não chegaram. Ainda bem. Ah, não chegaram mesmo? Não Você chegaram, tá ótimo, não. fala sério. Mas aí eu fiquei pensando assim, olha só, quando eu entrei na primeira vez na partilha em 1990, eu tinha 48 anos. Então, engraçado, nós éramos mais despreocupados, o país era mais tranquilo, não havia tanto problema de segurança, a gente era mais eu não sei te falar, a alegria, a felicidade, os sonhos, mesmo a gente com 40 anos, porque eu depois de 40 ainda casei 3 vezes, então imagina que com 40 eu achei que a vida tava bombando, né? Tá bombando até hoje. Mas assim, Miguel, eu, a Natália e a Arlete, a gente era ator porque a gente gostava de ser ator, a gente não fazia baile de formatura, não era milionário, a gente tinha os carrinhos, aqueles mais simples, a gente era feliz assim, não tinha bolsa, aquelas bolsas malditas que você tem que comprar, porque senão você não tá igual. Eu adoro chegar com bolsa de R$22 no lugar, porque é um choque. Aí você tem nananana e a minha. Aí eu ainda digo o nome da loja, Paraíso das Fadas. Ela fala mesmo, né? Muito engraçado. Então, a gente fez uma peça naquela época para as nossas idades daquela época. Então, uma tinha 30, outra 40, outra 50. Não, 20, 30, 40 e 50. O máximo era 50, que era a Arlete, que era mais velha. Aí você imagina, a gente criou os personagens, já não tendo essas idades, mas vivenciando esses personagens. Agora, 20 anos depois, eu não queria fazer a peça, nem eu nem a Arlete. Porque a gente tinha medo primeiro de estar fazendo uma coisa déjà vu, e que seria sabe, como se tivesse você... um fracasso, vamos fazer uma coisa que deu certo, que era partilha. Não vamos inventar outra coisa, porque hoje em dia o teatro está tão perigoso, mas será que as pessoas vão gostar? Será que onde é que está a Regina, que é o meu personagem, hoje, 20 anos depois, 22 anos depois? Quanta coisa aconteceu na minha vida. Como é que eu vou ter a leveza da Regina? Ela faz uma esotérica, leve, engraçada, muito sem esquentar a cabeça, mas tem uma vida dura, e ela sabe o que é a vida. Eu falei, cadê essa Regina? Eu não vou mais achar essa Regina. Mas eu também não quero fazer a visita da velha senhora, entendeu? Porque eu não vou me contentar em chegar numa cidade e querer me vingar dos outros que me fizeram mal, né? Porque não é meu espírito esse como atriz. E foi esse mais ou menos o entrave da gente fazer a peça ou não. E o Miguel ficou muito ofendido com toda a razão, é uma obra-prima. E a gente falava, Miguel, a gente quer partir para uma coisa nova. Vocês estão velhas, vocês fiquem quietas, pega uma coisa velha que é melhor. O Miguel é assim, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. Ele é de uma franqueza. Então ele achava assim, vocês estão velhas, vão ganhar um dinheiro, fiquem sossegadas e tudo. E graças a Deus, quando a gente pegou a peça, não é só pelo sucesso que ela revoltou a ter, mas é porque a gente consegue brincar em cena e rir como a gente não ria lá atrás. Lá atrás a gente estava fazendo um personagem. Hoje nós somos atrizes que estão rindo ainda do que ficou lá de trás. Porque hoje em dia a gente não tem aquelas gargalhadas, não ri, não faz tanta piada. E o dia é corrido, você nem fala, oi, agora é mensagem. Menina, eu tô pasma, que até namorado é mensagem. Oi, amor. Eu digo, oi. Aí eu mando uma florzinha, ele me manda um cachorrinho. A gente voltou no tati-bitati. E a gente consegue rir, se divertir, talvez sejam as 2 horas mais alegres dos nossos dias. Quando a gente entra em cena fazer a partilha. Olha que barato. Quando eu falo isso, pode até chocar a minha família, os meus netos, o meu cachorro, meu amor, o santo. Mas é a hora que a gente consegue pegar
aquela Arlete, aquela Suzana, de 22 anos atrás. É difícil de entender. Barato. Não é, né? Mas é uma revitalização. Eu achei, eu falei, glória Gostei da gente disso. estar aqui. Ontem eu não queria comemorar 70 anos, eu não queria ver escrito 70, eu achava que aquilo era horrível. Muito bem. Quando eu fiz esse revertério e comecei a pensar nisso tudo, e vi como eu estava jovial ainda, briguenta, ainda estou batalhando pela vida, não aceito qualquer coisa, estou indignada com aquele mensalão. Enfim, indignada, eu estou podre, tô com nojo da primeira tudo, página né? do jornal de hoje. Eu vou ter que fazer meu lamento público, Faça, político, Suzana. porque não dá para aguentar. Me deu nojo a primeira página do jornal O Globo hoje, tá, meus amores? Vocês precisam realmente rir daquela maneira? Vocês estão achando graça do quê? Você já viu a primeira página? Aquele bando de São os homens rindo? advogados de defesa. Não, inclusive Pra quem políticos, não viu, né? inclusive tem- juízes, zombando da cara da gente, porque a risada deles é mórbida. Mas, enfim. Então, eu falava assim... Então, só vou dizer uma coisa. Para ficar mais amplo o Brasil. A Folha de São Paulo também tem a mesma foto Tem? hoje, na primeira página. Então, eu não sei Minas, porque eu não vi os jornais de Minas. Não, o Globo tem, mas a Folha também tem. Só para ampliar para o resto do Amplia, Brasil. claro. Para as pessoas vão ficar curiosas e eu estou Desculpa, dando outra ótimo. Não, só para Fala, ajudar. porque é bom. Só para ajudar a esclarecer o que você disse. Mas aí você não queria ver os Você 70. explicou para eles? Expliquei São tudo. os advogados rindo, porque o juiz Lewandowski achou que uma das pessoas é um amor, um anjinho que vai voar, inclusive, lá do Senado. Mas, enfim. E você viu voltando. 70, você tem colegas de Não, 70 porque anos aí- muito interessantes, né? Olha quem fez 70, Milton. Não, outro eu dia Neto, queria estar nesse seriado. Caetano, né? Gil, Olha, Caetano, Milton Gil, Milton Caetano, Nascimento. Milton e Suzaninha, olha Paulinho. isso. Paulinho da Viola Hein? também. Paulinho da Viola Eu sei que também. tem, ainda Ah, tem. Paulinho da Viola Paulinho também. da Viola, Paulinho da e eu Viola acho, também. eu não estou bem certa, mas eu acho que ainda tem o Milton, vocês falaram? Falamos. Nem Mato Grosso. Nem, claro, Nem. Neizinho. Então, não tem uma mulher que sobreviveu. gente. Cadê? Sobreviveu lindo. Ela, Cadê as sobrevivente. mulheres? Suzaninha, a sobrevivente, olha isso. Aí eu falei assim, Maravilhoso. gente, eu estou no E o palco. mais maravilhoso é a pessoa estar bonita assim com 70, não? E Porque astral, antigamente, né? 70 anos, a pessoa não era bonita mais, né? Aí eu falei, Era uma agora- tristeza, né? A gente está até mais E bonita não, hoje. você tá mais bonita, você tá ótima. A pele é muito boa desde que eu nasci. Eu acho que é É genético. genético, claro, E mas o resto a graças gente a dá. ter palma vai ser Agradece genética, o claro. pitangui aqui, É o outro claro. aqui, a gente vai agradecendo. Mas eu tenho uma disciplina muito grande de corpo, por isso também que eu não embagulhei, porque a vontade é de você comer tudo e dane-se, engordar e dane-se, entendeu? Mas você cuida também, não cuida? Faz exercício. Não é que eu não cuido, eu como de tudo. É a única. Eu Mas acho você faz que um exercício, tem não uma faz coisa uma de coisa peixe assim? morre pela boca, eu tenho pavor dessa frase, porque eu acho que eu ainda vou morrer pela boca. Ou pelo que eu digo, ou pelo que eu como. É capaz de ser pelo que você diz, pelo que come talvez não. As pessoas ficam tão assustadas com o que eu digo, não sei do quê. Deviam se assustar mais é com Brasília, não Ai, comigo. Suzaninha, Aí então, deixa eu te Suzaninha é uma voltar a te festa, contar. né? Ontem a gente fez o bolo, energia, né? a E Arlete teve falou. bolo, a Arlete porque eu falei, levou. não Quem quero levou bolo? surpresa. O pessoal do teatro, Ah, mas foi tá. assim, a minha nora queria fazer uma festa surpresa. Aí o meu namorado, o Sandro, ele falou, olha, eu sei que você detesta a festa surpresa, você é capaz de chegar na festa e ir embora. ficar de E a mau imprensa humor vai mesmo. amar você fazer isso, que vai dar 18 laudas. É. Bom, aí eu falei, obrigada. Aí eu comecei a tentar dizer, uma festa organizada, convido uma revista, a bebida paga por não sei o quê. Sabe festa que sai de graça, mas que sai caro? Sei. Você tem que posar segurando Sai muito uma mais coisa caro, aqui, é. tem que segurar uma latinha aqui. E as pessoas? São as pessoas que eu escolhi? Tem hoje pessoas que eu escolhi que jamais alguém lembraria. Eu tenho uma massagista de RPG que eu levaria na minha festa, né? Eu tenho a minha manicure que faz minha unha que eu levaria na minha festa. Eu não levaria artista, então não ia interessar muito para pra revista. Pra revista, né? Aí eu sei que eu falei, não quero festa, não quero festa. Aí eu falei assim, indo pro teatro, como que não quero festa? Eu tô fazendo 70 anos. Que eu nunca pensei que nem existisse essa idade. E eu tô no palco, vestindo uma calça cigarrete, um salto. O de hoje é pequeno, tá? O de hoje é pequeníssimo. mas é uma oncinha Não, maravilhosa. Mas eu uso um salto de 17 centímetros, uma calça cigarrete, umas coisinhas, uma gostosura. E pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá, e sento no sofá e levanto. Falei, eu não vou festejar, eu vou festejar é isso. Eu estar trabalhando, vou festejar, podia estar fazendo 65, 42 ou 120.
Eu estar em cena, eu estar trabalhando, eu estar cercada de amigos. O Miguel, ontem meu filho chegou de Florianópolis, ele tava... aí chegou meu filho, o meu amor ali, o Sandro, meu ex-marido Carson, sentado, o passado alegre, que inclusive não fosse o passado trágico, que Deus o tenha. Aí era o passado alegre. Tinha a minha filhada, que é filha do Carson. Aí olho pro lado da minha melhor amiga, Arlete, Miguel. Falei, isso aqui tem que ser celebrado, independente da minha idade, né? Isso faz muito bem para as pessoas, porque as pessoas que estão chegando nessa idade que te vêm querem ficar iguais a você. Então, eu acho que isso é um exemplo para as pessoas se cuidarem, saberem que fazendo as coisas direito, fazendo exercício, se cuidando de uma maneira geral, inclusive na mente, elas vão conseguir. Agora, você sabe que também... Aí mantendo o humor também. Eu, Suzana mantém. Claro. Eu mantenho o humor em qualquer circunstância. Agora, você vai me desculpar, mas eu acho que isso é pessoal. Porque momentos de depressão eu acho naturalíssimos. Sim. O ser humano que não se sentir triste ou deprimido ou infeliz em determinado ponto, vontade de morrer, não acho que seja ser humano. Mas tá morto. Todos nós temos isso. Agora, o start é que você tem que entrar e sair e pedir ajuda quando precisa. Aí quando você vai, não tem um cachorro para te alegrar, foi. um beijo na boca para te alegrar e uma peça partilha, tu vai então para um analista, para uma médica que nem você, que eu inclusive tenho. A minha analista é sua grande amiga, que você sabe quem é, minha melhor amiga atualmente, tirando a Arlete, que quem me recomendou foi a Arlete, que é a doutora Ana Beatriz. Ai, Ana Beatriz Silva, ela tenta me educar, ela tenta com que eu fique mais carinhosa, mais suave. Eu tô bem melhor. Melhorei muito. Não, mas isso, fora isso, você... Eu acho que você melhorou, sim. Você tá ótima, tá bonita, tá rindo, mas tá não é ouvindo. melhorar assim. Tá ouvindo. De conviver com as pessoas. Tá ouvindo mais, tá tudo mais, né? Mas eu tenho também uma pessoa muito boa na minha vida, que além de ser a doutora Ana, porque ela é muito moderna e ela é muito amiga, ela conversa, ela não te dá lição de moral. E como eu não tenho que tratar nada do meu passado, porque na verdade eu não fui lá para falar do pai e da mãe, porque aquilo já foi, né, querida? Se hoje eu sentar numa análise para começar a falar do meu pai, que já morreu, eu tenho mais é que dar um tiro e morrer junto. Então vamos ver o problema de ontem, ou de anteontem. Não concorda comigo? Então aí a dinâmica fica melhor. Por que eu não deu certo hoje? Por que eu briguei? Do que? Qual é eu não tenho trauma. Eu não tenho trauma. Dizer, estou com trauma de ontem. Não imagina, veio tanta porrada. E tô ótima. Que não é trauma de homem, nem trauma de filho, nem culpa de filho. Vamos ver ontem. Se meu filho ontem fez uma coisa errada, não vou ficar procurando o que eu fiz errado lá atrás para ele estar assim. Vou chamar atenção, tá errado, não gostei do que você fez, entendeu? Então, eu tenho essa grande amiga... Mas a impressão que você está me dando é que você melhorou no aspecto, assim, de ouvir sobre você. Por exemplo, se o Rodrigo falar com você uma coisa, olha, mamãe, acho que isso não foi bem, você ouve. Hoje em dia se ouve mais do que ouvia antes. Eu acho que o meu maior defeito seja esse, não. Mas você acha que hoje se ouve mais do que ontem? Eu acho assim, que eu sou meio picona, porque eu consegui levar minha vida sozinha até hoje, então eu sou meio picona. Eu me sinto mesmo. Então, não é qualquer pessoa que vai nhenhenhé que vai realmente... Por isso que eu já fui logo nele, que eu suponho que ele tem uma importância eu concordo especial. com ele. Mas vou te dizer, ele é especial e ele talvez seja a pessoa que mais me falou coisas certas na vida, porque eu não sei, você vê, por isso que eu acho que não é da pessoa, porque o filho teria que ser o retrato da gente, que a gente criou ele na loucura, se batendo nas paredes, não, cadê o dinheiro do aluguel? E a criança, os nossos filhos são assim, né, lights e compreensivos e muito mais generosos com a gente. Então, ele é uma pessoa muito importante, que fala 3 palavras só. E o Sandro, que tem 29 anos, que é o meu namorado, que eu vivo com ele há 4 anos, fala coisas que eu digo, não, isso daí ele é um velho. Então, aí peguei uma assessora de imprensa, que é a Dani, para minha relação em relação à imprensa. Tem que ter, porque uma relação, eu e você é uma coisa, eu e a imprensa é outra, eu e meu marido é outra. É verdade. É verdade. Porque cada uma... Como é que eu vou chegar em casa, Suzana Vieira? Eu tenho que chegar em casa, Soninha. Chego Sônia, dando ordem, tem que comprar isso. Aí vou ficando Soninha. Escrevendo bilhete. Que é aquela mulherzinha de pijama, que é sem maquiagem. Então, é claro que você vai mudando. Deixando bilhete para empregada, claro. Lógico. Então, não vamos perder isso. E, logicamente, senhor Jackson, meu caseiro, ontem fui acender, porque você só vê que a lâmpada queimou de noite. E ele você nunca vê. Então, você nunca poderá falar nem com o seu empregado, nem com a sua empregada, porque marido não existe mais que troca a lâmpada. Isso já foi no tempo que época é essa, né? Não sei. Meu marido troca a lâmpada, meu marido com certo ferro elétrico, eu nunca ouvi falar isso. Eu só ouvi falar, mas nunca vi, né?
Então você tem que esperar o caseiro de noite. Ô, fulano, por favor, amanhã você troque a lâmpada. E você tem que botar os cachorros pra fazer xixi. Eu tenho 6. Eles vão fazer 6. xixi, é. E tem que tomar meio frontal também, que ninguém é de ferro. Ela tá ótima. Eu volto aí, hein? Maravilhosa. Ela mesma, não mandou ninguém. Veio André Dias. Obrigada. Paula. Olha, vocês são os amores. Obrigada pela liberação da Suzana Vieira aqui, tá? Valeu, super. Vamos pro intervalo e voltamos já já, conversando mineiramente com Vanderly, sem censura, o programa da TV Brasil. Vanderly já veio aqui com esse disco, mas toda vez que ele vem ao Rio, a gente laça ele, luta pra ele vir aqui, porque é muito bom o trabalho dele, porque ele é uma figura encantadora, como vocês já tiveram a oportunidade de assistir, ele contando aqui como é que ele lidou com a mochila de R$500 da vida e já foi hilário. Já pra casa? Já pra casa, não tem mochila Eu nem nenhuma. expliquei. Não teve psicologia, não. Não, é autoridade paterna, né? Tem uma coisa Autoridade do paterna. macho da Mas com casa. esse jeito assim, né? Claro. Falando assim, devagarinho. Eu tenho 3 filhos e, graças a Deus, eu nunca precisei usar de violência, nada dessas coisas. É tudo no outro. A gente que é artista, a gente aprende o diálogo, né? No nosso trabalho ele especula muito a coisa da alma, do espírito, né? Nos dá autoconhecimento suficiente para resolver tudo conversando, né? Não precisa. Bonito isso que ele falou, hein? Ele é Nunca uma tinha me dado, coisa. não, nunca tinha me dado conta do que a nossa carreira nos dá subjetivamente. Desculpe Sim, me interromper, imagina mas eu quantas- gostei disso. Imagina quantas, nas suas peças, novelas, filmes, quantas Suzanas Vieiras entraram para dentro de você, quantas pessoas maravilhosas você não bebeu dos seus personagens, quanto aprendizado, tá tudo aí, ó. Por isso que você fala tanto e a gente fica aqui. Babando. Tá babando. Podia E a gente ficar tá lá babando até o ouvindo fim. esse menino cantar. Eu adoro. espetáculo. Aliás, eu acho que ele me deu um disco uma vez. Te dei, a Deu gente se encontrou no Stepan. 20 anos atrás, ou 15, Não. ou 10. Lá na festa. Memória, viu? Não, amor, que pra mim tudo Fala é aí, 20 fala anos aí. atrás. Eu não- Foi Foi na festa 5 anos atrás. sei, que eu Na fui- festa do Junina. Retiro dos Ele Artistas. adora você. a E ele gente acha é que muito você é o melhor amigo. cantor brasileiro e me deu o disco de seu. Mandar um beijo pra ele. Esse ano eu não pude ir. Todo ano eu prestigio lá. Aquele rapaz do Necessiano. Como é que a Aquele gente rapazinho faz o- jovem, aquele jovem. A festa caipira. Botafoguense. É a festa né? caipira que tem Festa lá caipira do do Retiro dos Retiro dos Artistas. Artistas que a gente faz. Suzana também Que bom, que prestigia. memória maravilhosa. Eu tô pensando, será que ela vai lembrar de mim? Assim, porque que a gente que é fã e tal, né? Eu falei, ai. Mas Se ela eu não tava aqui lembrar, todo você canta esperando, pra assim. ela. Que aí ela vai Faz prestar 6 anos, atenção. 6 ou 8 anos. Vanderly aqui com samba rouco. Samba Vai rouco. fazer rival, Rival, hoje e amanhã. Saindo daqui já vou direto. 8 da noite. Já percorreu, já fez. Fiz várias capitais e vou continuar a subir, né? Dei uma paradinha aí em julho. Nós estamos vivendo um ano um pouco mais lento, essa coisa eleitoral, né? Mas a turnê segue, vamos até o fim do ano com ela aí, se Deus quiser. Espero ter a oportunidade de gravar o DVD desse show ainda. Tem que fazer. Vamos ver se Tá a gente pensando em consegue. fazer onde? Eu não sei ainda, eu quero ver se eu consigo uma parceria com o Canal Brasil, uma coisa assim, porque eu não quero fazer em Belo Horizonte, não, porque eu já gravei 2 DVDs lá, né? Assim, já fiz tanto tudo lá, né? Preciso, sei lá, quem sabe aqui no Rio, na Era Bahia. bom. Bahia. Bahia, eu amo a Bahia também, adoro lá tocar. Salvador é uma cidade que me recebe com calor. Eu que esse meu jeitinho calmo assim, né, eu atraio um público tão energizado assim, é interessante, porque eu às vezes fico ofuscado pelo próprio público, né? A canção, ela é mais forte do que nós, né? O texto é mais forte, mais importante que o ator, né? A canção, às vezes, ela atinge a pessoa em níveis tão profundos lá que as pessoas têm visto nos shows, as pessoas extravasando mesmo, o povo chora muito, Olha ri, é aí. meio catarse, assim. Vamos extravasar um pouco? Eles cantam junto com você? Cantam. É isso que você diz, que às vezes a sua música
é mais forte neles do que a sua presença ali, né? Exatamente, fica aquele barulhão de gente cantando e eu tocando violão, acompanhando, como se fosse um karaokê, assim. Você que acompanha eles, né? É, exatamente. Parece que eu tô fora da cena, o show é deles. Ah, muito Bacana, bom. né? Aqui o show é Filósofo, seu. né, Vanderly? Filósofo, Não é apenas um cantor. É. Vamos cantar? Vamos. Trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer, desse lampejo de dor. Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu virei estrela. Eu virei estrela. Uma jangada, a deriva, céu aberto, leva os corações despertos a sonhar por terras livres. Veio amanhã, eu parti, mas como cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu virei estrela. Eu virei estrela. Trem do desejo. Só um trechinho Uma mesmo. gracinha, né? O violão, Cancioneiro mineiro. Os dedos dele parece que não tocam as cordas. Não é? Não sei se você sentiu isso. Vamos assim. Parece que a flutuam. corda é touch, a tecla dele é touch. Ele só faz assim na corda. É, vai ficando tudo mais leve E com a o tempo. afinação. Ai, eu adoraria fazer umas aulas com você de calmaria. Você sabe que uma amiga querida, ela descobriu, ela falou assim, ó, a melhor coisa de ter um namorado que toca adorei. violão é que geralmente a massagem dele é boa. E tem o toque. Tem bom dedo. Aí, Vanderly, nunca tinha pensado É, nisso. acho que talvez Mas é seja a única informação coisa boa de ser preciosa. mulher de música e violão. É uma informação preciosíssima. É. Eu vou com ela pro intervalo e volto pra te explorar mais um pouquinho, tá? Tá bom. Então, fui. Sem censura no programa da TV Brasil. Estamos no ar para encerrar o programa. Eu morro de pena que a gente tem 3 minutos, é uma coisa horrível. Porque esse programa poderia ficar mais no ar 40 minutos mole, né? Meia hora roubaram por quê? Ah. Eu saía daqui às 6, junto com a Ave Maria, querida. Tô indignada de sair às 5h30. Humilhado e trajado. Olha só, tem uma moça que mandou os 32 twitters aqui, chama-se Cláudia Paixão e Apaixonada e segue você. Oh, que bom. E viva Vanderly, É nóis. porque aliás, de norte a sul, fala-se um Vanderly pelo lançamento do CD, agradeço a ele por ser meu amigo no Facebook, por poder compartilhar com meus amigos, essa é a Jaque Vieira, vou te dar todos depois, tá? A Suzana Vieira, você sabe que hoje é o dia dos artistas, né? Não. Não? Pois é, por isso que eles queriam tanto você aqui hoje. Mentira. E tem a Suzana de Vitória tá dizendo, muito bem representado o Dia dos Artistas com a sua presença, Suzaninha, Ai, no que programa. bom pra você. Ela conhece a Sandrinha de Rondônia, você vai gostar. Ah. Devemos economizar? Não, devemos nos organizar Nos organizar. e viver do tamanho das pernas da gente. Isso. Essa que é a verdade. Claro, tendo ambições, É claro, mas também não sem se ambição, que atrapalhando. graça que tem, É né? claro. Cenoura na frente do burro É, tem lógico. que ter, senão o burro não anda, né? Mas também isso não aí. é pra comer a cenoura toda de uma vez só, senão vai acabar. Cenoura é boa, não faz mal e não engorda, Pois cara. é. Mas é horrível ficar comendo só cenoura, né? É um chocolatinho por dia, como você colocou. Chocolatinho por dia, como a Maria Eduarda recomendou. Tem um e-mail aqui pra você, eu vou te dar, muito engraçado, que a moça disse que se tem que tomar vitamina B12, ela vai ter que tomar uma overdose, porque Tá a memória memória ruim. dela Mas deve tem estar que péssima. dosar antes de tomar, para não sair tomando vitamina à toa. À toa, tá bom. E aí fica com o pipi riquíssimo e a memória... do mesmo jeito. Exatamente, sai tudo, vai tudo embora. A nossa partilha está em cartaz até 30 de setembro. É, são 2 meses só de Rio de Janeiro, que vai estrear depois o Miguel com a Marília Pera fazendo Hello, Hello, Dolly. Dolly. Então nós ficamos
agosto, setembro, no Oi Casa Grande, no Leblon. Aí vamos pro Teatro Frei Caneca. Acho que é Frei Caneca, que é a rua daqui, né? Ou não? Eu fiquei tão louca com esse pessoal. Não, aqui é Gomes A Freire. Gomes é tudo primo, é da mesma época. A gente vai Mas vocês vão aqui pro Rio? Não, a gente vai para São Paulo. então é Frei ficar Caneca mesmo, Frei teatro, Caneca, não é teatro. E depois viajar por esse Brasilzão. Todo. Acho que os primeiros lugares vão ser Belo Horizonte e Brasília. Ih, Belo Horizonte, ó. Tu vai levar ela no seu show eu lá vou lá. também. Não, já me Vanderly, convidou para fazer a apresentação junto com Ela ele. vai cantar comigo no meu DVD. No DVD. Olha Eu que aceitei. maravilha. fazer uma dupla. E depois tu conta na historinha que tiver lá, tu fala lá no Sem Censura que a gente combinou pra não dar Sim, força. com a bênção da Leda Nagli. Toda, ó. Total e completa, uma hora apoio. Combinado. Rival hoje, amanhã, é isso? Rival hoje, amanhã, 8 da daqui a noite. pouquinho. Tô Tá indo pra certo. lá, todo mundo. Muito obrigado a Muito vocês por obrigada. terem vindo, super valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, bom final de semana, até segunda, com certeza, se Deus quiser. Vou entregar a Vanderly pra tocar pra gente. Oba! Sambinha aqui, mineiro. Pérola imperfeita é meu amor na sua vida. É meio sem jeito, causa efeito sem medida. Não tem hora certa, chegada ou partida. Nem sabe o que é entrada e saída. Sabe o que bem quer. Ele arma barraco, ele te enche o saco, é o seu desafio, mulher. Vive dando olé e te tira do sério, te habita aos mistérios, a te seduzir, se quiser. Ele é seu sagrado, mas o lado safado